Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Convidaram o pastor Edson. O pastor Edson estará trazendo a palavra do Senhor e revelando o tema desse ano para as nossas vidas, para a igreja do Senhor. Então, abra o seu coração, preste muita atenção e deixe Deus falar com você. Amém? Glória a Deus. Paz do Senhor, queridos. Faz um tempinho que eu não ministro de quarta-feira. Parece um culto diferente, novo. Diante do que o pastor Adriano falou em relação a 2025, o que está previsto, é fato mesmo. A mídia tem dito muito sobre como vai ser difícil o ano de 2025, mas eu faço das palavras do Cláudio Duarte as minhas. Numa ocasião disseram para ele que uma grande crise estava por vir, e o que é que ele iria fazer? Ele falou: eu não vou participar dela. É um direito de escolha que a gente tem, participar ou não. A gente só participa por obrigação de coisa ruim, sim ou não? A gente só participa de coisa ruim quando somos obrigados a participar. Mas quando a gente tem Jesus, Ele não nos obriga a nada. Ele nos dá liberdade para fazer as melhores escolhas que estão diante de nós. E independente de ser um tempo de crise ou não, nele nós podemos fazer escolhas. Lembre-se sempre disso. Na hora que você perceber que as coisas estão arruinando, ficando desajustada, perdendo um pouco a visibilidade das coisas adiante, lembre-se, se você estiver com Jesus, você pode fazer uma escolha diferente daquela que está direcionando a sua vida para esse caminho ruim. Escolha sempre andar com Jesus. É verdade que de vez em quando a gente vai andar por uns terrenos meio difíceis, né? Como, por exemplo, às vezes Ele nos chama para andar sobre as águas, e aí é fé pura para fazer isso. Nos chama a caminhar pelo deserto, é fé pura que vai nos levar a isso. A verdade é, se você está pronto para andar por terrenos diferentes, porque senão vai andar por aqueles terrenos que são comuns para todo mundo, onde todo mundo anda, onde tudo acontece igual para todo mundo. Quem anda com Jesus vai andar por terrenos diferentes, naturalmente coisas diferentes vão acontecer na vida dessas pessoas. Bom, hoje eu quero compartilhar algo com você. Na verdade, desde o começo, finalzinho do ano passado, eu me lembro que a gente estava num café, os pastores, eu, a pastora Ivete, a pastora Adriana, a pastora Alessandra, e a pastora Alessandra estava incumbida de trazer o tema desse ano de 2024, que foi o ano do que mesmo? Ano do santificação. Quantos? Não precisa responder. Quantos trilharam o caminho da santificação? Quantos tiveram experiência com a santificação? Quantos puderam literalmente colher frutos da santificação? Lembrando que, só fazendo uma retrospectiva, a santificação também era uma escolha, embora é Deus quem santifica, mas é uma escolha que nós fazemos, de trilhar o caminho para que Ele naturalmente possa santificar a nossa vida. Eu acredito que muitas pessoas tiveram experiências com isso, pelo menos foram impactadas com algumas ministrações, com algumas pregações, tiveram naturalmente a sua vida de uma certa forma sacudida em algum momento, e acredito que esse sacudimento aí levou a alguns comportamentos diferentes, o que eu penso fez uma grande diferença. Mas na ocasião em que Deus trouxe no coração da pastora Alessandra esse tema de santificação, a gente estava conversando sobre, e foi um tanto imediato, Deus já trouxe também no meu coração o tema do ano seguinte, que seria o 2025.
Tudo bem que no meio do ano eu perdi o celular, perdi o tema, esqueci. Depois, numa outra conversa, a gente foi, lembrou novamente qual era o tema. Ainda bem que tem umas memórias boas que não esquecem fácil certas coisas, que ajudou a gente a recuperar esse tema, na verdade. O pastor Adriano falou, o tema é tal. Eu falei, é mesmo? Rapaz, já não lembrava mais. Mas é porque, na verdade, tinha que ser esse tema e não podia se esquecer. Ainda que a humanidade, muitas vezes, acaba deixando coisas importantes para trás, Deus nunca deixa. De um jeito ou de outro, Deus traz a memória, Deus resgata, Deus traz à tona novamente. Mas antes de falar para você qual é o tema do ano de 2025, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 3, e queria fazer uma pergunta para você. Qual é a sua expectativa para o ano de 2025? O que é que você espera viver nesse novo ano? O que você viveu em 2024, você espera que se repita no ano de 2025? E se assim for, tá bom. Mas o que é que você espera no ano de 2025? Quais as suas expectativas? Como é que você está nesse primeiro dia? Pastor, é só mais um dia. Não é mais um dia, não. É um novo ciclo. Lembra disso. Fechou um, abriu o outro, novas oportunidades, começou tudo de novo. É como se fosse uma partida de futebol, terminou uma, começou a outra. É tudo diferente, é tudo novo. São mais 12 meses, são mais 365 dias. Esse ano não é bissexto não, né? Esse não é, 365 dias. Você vai ter oportunidades novas para melhorar o que já está, ou para alcançar aquilo que você ainda não tem. Novas oportunidades. Mas a questão é, como está o seu coração, a sua mente, quando você olha para frente? Acho que eu comentei no culto de domingo passado, que para você viver um ano excepcional, um ano diferente, depende de como você vai administrar 3 coisas. Lembra disso? Lembra disso? Depende de como você vai administrar o passado, de como você vai administrar o futuro e como você vai administrar o presente. O passado, o que a gente deve fazer com ele? O que a gente deve fazer com o passado? O passado passou. E o que a gente deve fazer com o que passou? Deixar passar? Certo? Muito bem. E o futuro? O que a gente deve fazer com ele? Como é que a gente deve olhar para o futuro? Com cautela. Não podemos fechar os olhos para o futuro, mas temos que olhar com cautela. Mergulhar de cabeça no futuro é um convite a viver ansiedade. Excesso de passado, depressão. Excesso de futuro, ansiedade. Então devemos olhar para o futuro com cautela. E temos que viver intensamente o presente. Presente é o hoje, presente é o agora, presente é o momento que você está vivendo. Não vai adiantar ficar olhando para trás e também não adianta ficar olhando muito para frente, se você não fizer o que tem que fazer hoje, se não fizer o que tem que fazer agora. Então, para viver um futuro bom, um ano de 2025 bom, lembre-se dessa dica: deixe o passado passar, olhe com cautela para frente e viva intensamente o agora, o presente. O que tem que fazer, faz. O que precisa ser feito, não deixe para depois, não procrastine, não deixe para amanhã. Vai fazer hoje, é hoje, ok? A menos que o que você tem que fazer literalmente tem a ver com amanhã, aí deixa para amanhã, mas vive intensamente o seu presente. Bom, pedi para você abrir em Romanos, capítulo 3,
Eu queria pegar 2 versículos, que é o versículo 23 e o versículo 24, mas eu vou ler desde o 21, só para a gente contextualizar essa leitura, e vai dizer assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Faz uma pausa aí, não segue a leitura ainda não, só faz uma pausa. Eu acho que esse versículo 23 é o resumo de toda a existência humana. O versículo 23, ele literalmente tem a ver com a humanidade de um modo geral. Vou ler de novo o versículo 23, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a condição de todo ser humano, desde aquele que vem ao mundo, já vem nessa condição. Tudo bem, a gente entende que existe um período na vida do ser humano chamada de inocência, em que Deus não vai imputar o pecado sobre a vida do inocente. O inocente não tem culpa de absolutamente nada, nem do que ele faz e nem do que fizeram antes dele. Ele não é culpado. Por quê? Por isso é chamado de inocente. Mas existe um ponto além do qual o inocente se torna consciente. Isso quer dizer, ele já sabe fazer uma escolha, ele já sabe discernir, diferenciar o certo do errado. A partir do momento que ele sabe diferenciar o certo do errado e faz escolhas, ele passa a ser responsável pelas escolhas que ele está fazendo. Se ele fez a escolha certa, é responsável pela escolha que acabou de fazer. Se ele fez a escolha errada, também será responsável pela escolha errada que acabou de fazer. Agora, toda a humanidade está literalmente subjugada ao pecado. Desde Adão, toda a humanidade está subjugada ao pecado. O salmista disse assim que em pecado ele foi formado, em iniquidade ele foi concebido. Isso quer dizer, desde o período intrauterino já se tem consciência de que está debaixo de pecado. Quando Adão se contaminou com o pecado, ele contaminou a sementeira. Todo ser humano que veio existir a partir da semente de Adão vem com uma carga pecaminosa, vem com uma herança pecaminosa. E aí nós podemos dizer assim: entrou no período da consciência. Escute o que eu vou lhe dizer, parece absurdo, mas é a mais pura realidade. Entrou no período da consciência, já está debaixo de condenação, já tem a condenação sobre si. E o que é que muda esse curso na vida do indivíduo? É Jesus. Jesus é quem vai mudar o curso na vida de uma pessoa. Qualquer pessoa, independente da sua raça, do seu credo, independente da sua família, da sua história, independente de qualquer coisa, qualquer ser humano está debaixo de condenação. Por isso, Romanos, o apóstolo Paulo diz aqui: porque todos pecaram, e não há distinção aqui. Quando a Bíblia fala todos, ela quer dizer, existe exceção para todos? Não existe exceção para todos. Então todos pecaram. E aí ele fala assim: e destituídos estão, separados estão da glória de Deus. Isso quer dizer, o que quer que Deus tenha, não tem acesso na vida destas pessoas. O que quer que Deus tenha, não tem acesso à vida dessas pessoas. Para que o que vem de Deus, o que procede dele, tenha acesso na vida das pessoas, é necessário que essas pessoas tenham um encontro com Jesus. O que muda o destino da humanidade é Jesus.
Não é uma igreja, não é uma religião, não é o dinheiro, não é a inteligência, a educação. O que muda o destino de uma pessoa é Jesus. Se não tiver Jesus, o destino continua sendo o mesmo. Escute o que eu vou lhe dizer. Ainda que essa pessoa esteja dentro de uma igreja que prega o evangelho, se ela não tiver Jesus, o destino dela ainda é o mesmo. E qual é o destino para toda pessoa que não tem Jesus? Qual é o destino para toda pessoa que não tem Jesus? Qual é o destino para ela? É até meio ruim de falar, né? Mas o destino para qualquer pessoa que não tem Jesus é o inferno. Mas eu frequento uma igreja, não tem problema, porque a igreja não salva ninguém. Igreja não leva ninguém para o céu, ela aponta o caminho, ela mostra a direção, ela dá as deixas, mas ela não salva ninguém. Nenhuma igreja na face da terra tem o poder de salvar alguém. Por quê, pastor? Porque nenhuma igreja subiu à cruz, nenhuma igreja foi crucificada pelo pecado de alguém, nenhuma igreja. Quem foi que subiu à cruz? Jesus. Mas pastor, eu acredito no José, acredito na Maria. Você está equivocado, porque a Maria nem o José subiu à cruz, nem a Maria nem o José pagou o preço, nem a Maria nem o José literalmente tinha aquilo que seria o necessário para pagar o preço do pecado da humanidade. Até porque tanto a Maria quanto o José carregavam sobre si a herança adâmica, o pecado de Adão. Eles estavam no mesmo contexto em que toda a humanidade está nesse versículo 23, destituídos da glória de Deus, embora fosse o povo de Deus, fizesse parte da nação escolhida do povo de Deus, mas eles estavam na mesma condição. Eles precisavam de um redentor, eles precisavam de um salvador, e para salvar, aí a gente tem Jesus, o único que tinha a estrutura para isso, o único que tinha a condição para isso. Por isso que João Batista, quando viu Jesus, diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, por revelação divina, sabia que Jesus era aquele que iria pagar o preço do pecado de toda a humanidade, e só ele tinha essa condição. Mas pastor, o Jesus, ele não nasceu da Maria? E se ele nasceu da Maria, ele também não foi concebido em pecado, em iniquidade, como o salmista falou? Não. Não, porque a concepção de Jesus foi diferente da concepção de toda a humanidade. Eu diria que todo ser humano, para vir ao mundo, ele precisa de duas coisas básicas, elementares. Ele precisa de um espermatozoide e de um óvulo. Esses são os elementos que dão origem a um ser humano. Um espermatozoide e um óvulo. Óvulo é aquilo que é gerado dentro, no útero da mulher. E espermatozoide é aquilo que é gerado dentro, no homem. Quando o homem planta a semente dele no útero da mulher, a junção, a fusão do espermatozoide com o óvulo é gerada uma vida. Essa vida gerada no útero de uma mulher, ela carrega uma porcentagem da herança do homem e uma porcentagem da herança da mulher. Se o Adão e a Eva estavam contaminados, tanto o espermatozoide quanto o óvulo também estavam contaminados. Todo ser que vem a partir desses elementos vem carregando essa contaminação. E Jesus, ele tinha o espermatozoide do José? Não, porque a Bíblia fala que quando Maria se achou grávida, ela ainda não havia se deitado com nenhum homem.
quando o anjo veio trazer a notícia para Maria de que ela seria mãe do Salvador, ela vai falar para o anjo: como pode ser, visto que eu ainda não conheço o homem? Eu ainda não me deitei com nenhum homem, como que eu posso estar grávida? Aí o anjo vai revelar o grande mistério: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo vai envolver você. Isso quer dizer, Jesus não foi gerado a partir de um espermatozoide e também não teve a participação do óvulo da mulher. Mas pastor, não são duas coisas que são necessárias para formar um ser humano? Sim, espermatozoide e óvulo. E Jesus foi formado do quê? Jesus foi formado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. A palavra de Deus mais o Espírito Santo no útero de Maria deu origem à existência humana de Jesus. Permitiu que Jesus se tornasse homem, como eu e você, tendo as mesmas necessidades que eu e você temos, sujeito às mesmas coisas que eu e você somos. Só que a Bíblia fala que Jesus viveu uma vida diferente, porque ele não se rendeu ao pecado. Diferente de mim e de você, nós nos rendemos ao pecado. Porque mesmo sabendo que o pecado é nocivo, volta e meia a gente tropeça nele e a gente pratica ele, sim ou não? Sim ou não? É interessante como a gente vê o crescimento de um ser humano, seja um homem ou uma mulher. A habilidade que o ser humano tem de aprender o errado muito mais do que ele tem de aprender o certo. O ser humano aprende as coisas erradas assim, de uma forma muito rápida, muito simples. Ele ouve uma única vez e ele já replica isso. Para você ensinar ele uma coisa boa, você tem que insistir muito, você tem que se empenhar muito para que ele aprenda a fazer ou a falar ou a agir de uma forma correta. Para ensinar a falar papai e mamãe, vão dias, semanas, meses, insistindo, repetindo: papai, papai, fala mamãe, mamãe, fala mamãe. Difícil a criança aprender, até que um dia a criança acaba balbuciando algo parecido com o que a gente acha, e a gente já fica feliz da vida. Não que ele tenha aprendido, ele apenas está reproduzindo o que ele ouviu. Mas ele ouve um palavrão na televisão, na música, em algum lugar na rua. Você nunca ensinou ele a falar um palavrão, ela a falar um palavrão. De repente, do nada, a criança solta lá o palavrão. Mas onde você aprendeu? Quem te ensinou? Não precisa dedicar tempo para ensinar o errado para o ser humano. Ele aprende isso sozinho, porque está na natureza dele. A essência dele carrega isso. Agora, em Jesus não havia essa natureza, essa essência. Por quê? Porque ele não carregava o pecado da humanidade nele, ou o pecado que era comum na humanidade, esse ele não carregava nele. Por isso só ele tinha a capacidade de pagar o preço do pecado, porque ele não tinha pecado. Qualquer pessoa que tivesse pecado era escrava do pecado, rendida ao pecado, condicionada ao pecado. E por estar debaixo do pecado, não tinha como pagar o preço do pecado. Então era necessário que alguém viesse sem pecado, vivesse sem pecado, para pagar o preço do pecado. Por isso qualquer pessoa naquela cruz não teria nenhum efeito, não produziria nenhum efeito. Qualquer pessoa na cruz. Se você sabe, e eu acredito que saiba, a história na verdade nos ensina que naquela época, na época de Jesus, a crucificação era algo muito normal. Se crucificava muita gente naquela época. A gente já sabe que quando Jesus foi crucificado, do lado dele tinha um crucificado, do outro lado tinha outro crucificado. Ele foi crucificado entre duas pessoas, ou seja, haviam 3 cruzes, 3 pessoas morrendo na cruz no mesmo tempo.
E é interessante, porque quando a gente olha para as cruzes ao lado, a gente tem uma ideia da humanidade, aqueles que vão crer em Jesus e aqueles que não vão crer em Jesus, porque dos dois que estavam do lado, um se rendeu e acreditou em Jesus, e o outro não acreditou, o outro zombava de Jesus, estava vivendo a mesma situação, debaixo da mesma condenação, nas ânsias da morte, mas estava zombando de Jesus, enquanto o outro defendia Jesus, e olhando para Jesus, chegou a dizer: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Você vê que 50% ali, né? 50% vai crer, 50% não vai crer. Assim é mais ou menos a condição da humanidade, os que vão acreditar e os que não vão acreditar, mesmo diante de todas as evidências, porque houveram evidências quando Jesus foi crucificado. A Bíblia fala que o dia se tornou em noite, na parte mais, vamos dizer assim, mais clara do dia, o dia se tornou em noite, trovões, relâmpagos, terremotos aconteceram no momento em que Jesus estava sendo crucificado, e aqueles homens que estavam do lado viram isso tudo acontecer. A Bíblia fala que tinha um soldado romano diante da situação do quadro, depois de Jesus morto, ele vai dizer assim: verdadeiramente este era filho de Deus. Um romano, um incrédulo, ele chega ao ponto de reconhecer que Jesus literalmente era Deus. Só quero que você entenda, só um tinha condição de pagar o preço, só um tinha condição de pagar o preço. Nenhuma igreja, nenhuma religião, nenhum líder religioso, nenhuma pessoa tinha essa condição, nem antes de Jesus, nem durante o tempo de Jesus e nem depois de Jesus. Nenhuma pessoa tem condição. Muito embora hoje a gente ouve algumas besteiras, já tem algum tempo, teve um líder religioso que disse que ele foi enviado por Deus para completar a obra que Jesus não conseguiu cumprir. Um líder religioso dizendo que ele foi enviado por Deus para completar a obra que Jesus não conseguiu cumprir. Eu fico pensando assim, da onde essas pessoas tiram essas ideias de achar que elas são melhores do que Jesus, se elas nasceram com pecado, se elas carecem de um Salvador? Agora nós temos Jesus, o Salvador, não é um Salvador, ele é o Salvador. Por quê? Quando se trata de salvação, escute, não existe outro que possa fazer. Quando nós pensamos em salvação, não existe outro que possa salvar, somente Jesus. Jesus veio para fazer algo muito interessante. Se você ler aí o versículo 24, vou ler o 23 de novo, só para a gente dar o gancho aqui. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Diz assim comigo: redenção só existe em Jesus. Deixa eu dizer algo para você: não existe redenção fora de Jesus. Eu vou repetir: não existe redenção fora de Jesus. Jesus veio para redimir-nos. E aí você pergunta: pastor, o que é redenção? Deixa eu definir redenção para você. Redenção pode ser definida da seguinte maneira: libertação, reabilitação, reparo, salvação. Eu gostei dessa reabilitação. Redenção é uma reabilitação. Vamos pensar assim, olha, como era o ser humano antes do pecado?
O ser humano era pleno, perfeito. O pecado deformou o ser humano. E aí é interessante porque quando a gente olha para o que Jesus veio fazer, porque Ele veio para nos redimir, Ele veio para nos reabilitar, Ele veio para nos tornar novamente pessoas plenas. Você entendeu? Vou falar para o lado de cá, talvez eles vão entender um pouco melhor. Jesus veio para nos tornar pessoas plenas. Olha lá, viu? Eles entenderam. Vou repetir aqui para ver se agora vocês pegaram. Jesus veio para nos tornar pessoas plenas. Agora escuta, nós não éramos plenos, éramos deficientes, defeituosos, cheios de problema. Escuta, e às vezes ainda tem muito disso, desses defeitos em nós, mesmo depois de Jesus. Ainda nos sentimos, mesmo depois de Jesus, ainda nos sentimos mal muitas vezes. Ainda fazemos coisas erradas, ainda há coisas ruins em nós. De vez em quando a gente começa a pensar em umas coisas ruins dentro, sim ou não? De vez em quando alguém faz alguma coisa que você não gosta, e lá dentro, onde ninguém vê, só você sabe, só você assiste, só você conhece, você mata essa pessoa, sim ou não? E às vezes você mata ela com requintes de crueldade, ou não? Fala que você é diferente de mim. Fala que você é diferente de mim. Às vezes você fica com vontade de dar umas bolachadas na pessoa, sim ou não? Não dá vontade. Isso é ruim, está em nós, mas é ruim. Escuta, isso não deveria existir em nós, porque esse tipo de sentimento, esse tipo de pensamento, esse comportamento, escuta, ele tende a nos afastar de Deus. Por quê? Porque Deus é perfeito. Em Deus não existe essas coisas, em Deus não existe isso, mas em nós isso é comum. Basta alguém pisar no calo, no dedão machucado, na unha encravada, e o melhor de nós, da nossa natureza humana, aflora. Pisou no calo, tudo bem, às vezes a gente até dá aquela disfarçada, né? Dá aquele sorriso de canto, está tudo bem. Mas lá dentro, só a gente sabe como é que está. Só a gente sabe o que é que está passando lá dentro. Você está no trânsito, dirigindo, na paz, tranquilo, sossegado. Vê um doidão e dá aquela cruzada na sua frente, assim, te faz frear rápido, ou te joga para o acostamento. Oh Deus, abençoa esse indivíduo. Ele não sabe o que está fazendo. Segue ele na estrada. É assim que a gente faz, né? Para chegar nisso, você tem que estar muito junto com Jesus, andando muito pertinho dele, ouvindo muito ele, tendo um relacionamento muito intenso com ele. Você tem que literalmente estar no processo da reabilitação. Às vezes a gente usa esse termo reabilitação para drogado, sim ou não? Para alcoólatra. Vou colocar numa casa de reabilitação, para ver se vamos reabilitar o indivíduo. Queridos, reabilitação, todo ser humano precisa dela. E a verdadeira reabilitação, escuta, só pode ser encontrada em Jesus. Ninguém se reabilita sozinho. Você pode até ter uma aparência comportamental de uma pessoa reabilitada, mas lá no fundo, o pecado ainda pode estar latente, atuante, presente. E enquanto o pecado está presente, a condenação também está. Você quer ver que interessante? Você é uma pessoa que sofre muito com o sentimento de culpa. Volta e meia você se pega pensando em coisas que você fez ou você deixou de fazer, e essa ação realizada lá atrás, seja fazendo ou não fazendo alguma coisa, te traz aquela sensação de culpa. Você tem culpa de alguma coisa? O sentimento de culpa,
ele só está presente quando nós não temos presente em nós a justiça de Deus. Quando nós não temos a justiça de Deus, não temos a consciência do perdão do pecado, consequentemente, nós temos aquela impressão, aquela sensação e aquele medo da morte. Porque aí a gente tem o medo de ir para o inferno. Por quê? Primeiro, você tem a ideia ou aquela sensação de que você não está perdoado. Segundo, você tem a sensação de que a justiça de Deus não está sobre você. E terceiro, você tem medo de ir para o inferno. Isso porque te falta o que Jesus veio nos oferecer. E o que Ele veio nos oferecer? A redenção. Porque a gente entende que a redenção, dentro do seu aspecto, né? Dos seus aspectos, a redenção, ela literalmente proporciona para todo aquele que crê em Jesus os seguintes privilégios, porque isso está incluso dentro da redenção: perdão dos pecados, justificação e vida eterna. Essas três coisas estão dentro da redenção: perdão de pecados, justificação e vida eterna. Você quer ver que interessante? Abre aí comigo a sua Bíblia no livro de Efésios. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 7, diz assim, olha: em quem temos a redenção, ou seja, em Jesus, nele nós temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Em Jesus nós temos a redenção. Essa redenção, ela nos livra da condenação. Todas as ofensas que nós poderíamos ter praticado ou carregávamos sobre as nossas vidas, em Jesus, elas são eliminadas. A nossa dívida é zerada. É mais ou menos assim: em Jesus, o pecado é perdoado. Jesus veio para nos trazer ou nos oferecer redenção. Então Ele veio para literalmente tirar o pecado da nossa vida. Mas pastor, de vez em quando eu ainda cometo uns pecados. É muito diferente. Você já me ouviu falar muitas vezes, talvez algumas pessoas não tenham ouvido isso ainda, mas a gente tem o hábito de dizer que nós somos pecadores, sim ou não? Sim ou não? Somos pecadores, sim ou não? Somos ou não somos? Tá, isso é o hábito que a gente tem, e preste atenção, é um hábito que a gente precisa corrigir, porque, escute o que eu vou lhe dizer, em Jesus nós não somos mais pecadores. Vou repetir isso: em Jesus nós não somos mais pecadores. O que é que nós somos, ou no que é que nós nos tornamos? Nós nos tornamos santos. E agora, como santos, nós estamos lutando contra o pecado. Isso quer dizer que de vez em quando, ainda sendo santo, nós vamos cometer alguns pecados. Mas o fato de eu cometer alguns pecados não faz de mim mais um pecador. Pecador eu era antes de Jesus entrar na minha vida. Quando Ele entrou na minha vida, Ele transformou-me em uma nova criatura.
A criatura que eu era antes era uma criatura de pecado. A criatura em que Jesus me tornou agora não é mais uma criatura de pecado. Por quê? Porque essa criatura na qual Ele me tornou, não carrego mais a herança dos meus pais, mas carrego a herança dele, de Deus, na minha vida. Agora eu sou uma nova criatura. Uma criatura capaz de viver uma vida isenta do pecado ou fora do pecado. Antes eu só vivia no pecado, agora eu posso viver sem o pecado, mas de vez em quando eu ainda cometo alguns pecados. Vamos pensar assim, o exemplo que a gente sempre dá e ajuda a gente a refletir um pouquinho e entender. Todo mundo, vamos pensar assim, o indivíduo que troca lâmpadas e que mexe com eletricidade é o eletricista, sim ou não? Eletricista. Eletricista vive de fazer isso, de mexer com eletricidade, de trocar lâmpadas. Então ele é um eletricista dentro do seu aspecto profissional. Muito bem. Agora você está na sua casa e você não é um eletricista. Queimou uma lâmpada, você troca ela? Quantos sabem trocar lâmpada? Muito bem, quase toda a igreja sabe trocar lâmpada. Agora a pergunta que é interessante: quantos são eletricistas? Que vive disso? Já diminuiu. A gente tinha muitos que sabem trocar lâmpada, mas nenhum eletricista. Agora deixa eu te dizer, você não pode trocar lâmpada porque você não é eletricista. Faz sentido isso? Faz sentido isso? Sim ou não? Então eu tenho que pagar, queimou uma lâmpada, tenho que pagar para o eletricista lá em casa trocar minha lâmpada? De jeito nenhum, que eu vou gastar dinheiro assim, eu mesmo vou lá e troco. Você pode trocar, estava brincando quando eu disse que você não pode trocar, mas é só para você entender que mesmo não sendo um eletricista, você pode trocar uma lâmpada. Isso aqui é um ponto positivo, agora eu vou levar para o lado negativo. Quando Jesus entrou na sua vida, Ele tirou você daquela situação em que você era um pecador. Por isso que a palavra diz que Ele, quando veio, nos resgatou, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Antes você vivia no pecado, você era um pecador, mas quando Jesus veio, Ele resgatou você e colocou você num outro lugar. Agora você não é mais um pecador, mas de vez em quando você faz um pecado. Pode isso? Não deveria, mas acontece. Mas então, pastor, o fato de eu fazer um pecado, de eu cometer um pecado, me torna um pecador, tá? O fato de você trocar uma lâmpada faz de você um eletricista? Você consegue entender? A natureza é diferente, o propósito existencial é diferente. Eu diria que um eletricista vive para isso, vive disso. Você não vive mais para o pecado, mas de vez em quando faz a besteira, assim como eu. Eu não vivo mais para o pecado, mas de vez em quando eu tropeço, porque eu não sou perfeito ainda. Eu estou no processo da reabilitação. E quem é o modelo? Jesus. Para quem eu tenho que olhar para tirar o modelo para a minha vida? Para Jesus, porque Ele é a pessoa perfeita, Ele é o varão perfeito, Ele é. Então eu olho para Ele, e aí eu vejo nele como eu tenho que ser. Só que quando eu olho para Ele, olho para mim, eu vejo que eu ainda estou um pouco distante da realidade a qual eu deveria estar, mas é um processo. E como igreja, nós precisamos andar nesse processo. Agora, a redenção, além de proporcionar o perdão do pecado, ela também proporciona justiça. Quando a gente fala assim, o fulano é justo, qual é a ideia que a gente tem do fulano, que a gente diz que ele é justo? Qual é a ideia que a gente já desenvolve pensando naquela pessoa que foi dita, o fulano é justo? Como é que a gente já pensa? É uma pessoa de que tipo de caráter é essa pessoa? Se a gente fala, o fulano é justo, se ele é justo, ele tem um caráter impecável, um caráter perfeito. É uma pessoa
de uma certa forma, vamos dizer assim, de um caráter perfeito, que se relaciona de uma forma perfeita, uma pessoa que não passa a perna em ninguém, não burla ninguém, não fere ninguém, não maltrata ninguém, porque é justo. É uma pessoa passiva, é justa. Só que a ideia de justiça que a gente carrega é utópica, porque a gente naturalmente... Uma pessoa justa não se permite falhar em nenhum momento, porque se ela falhou, ela deixou de ser justa, sim ou não? Ela é justa 40 anos da vida dela. Num dado momento ela praticou uma injustiça. Todo 40 anos de justiça que ela foi firme para viver na vida dela, no momento em que ela praticou um ato de injustiça, tudo aquilo vai por água abaixo. Porque a injustiça praticada por ela é mais relevante num conceito humano natural do que o conceito de justiça de 40 anos sustentado por ela. Então, quando a gente fala sobre justiça, a gente tem uma mentalidade inalcançável, não se tem como alcançar esse nível de justiça, mas o interessante é que a gente tem essa mentalidade de justiça, e justiça é uma coisa muito interessante, porque existe sempre dois aspectos da justiça, dois lados, o meu e o seu. Tem aquilo que é justo para mim e que não é para você, e tem aquilo que é justo para você e não é para mim. A lei tem um aspecto disso, um parâmetro de justiça, que mais ou menos nós temos que olhar para ela, para tentar nos justificar. Mas quando a gente olha para a lei, a gente literalmente entende, é impossível chegar nesse nível de justiça. É impossível. Nós não vamos conseguir chegar nesse nível de justiça. Agora presta atenção, quando a gente fala de redenção, e que Jesus veio literalmente nos trazer redenção, na redenção há justificação. Aí tem um texto lá em Romanos, se você abrir lá comigo em Romanos, capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 17. Vai dizer assim, olha, Romanos 5,17: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam, escuta, a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Escuta lá, se por um que praticou a ofensa, ele trouxe a morte para toda a humanidade, de quem é esse que está falando aqui? Está falando de quem aqui? De quem? Está falando do Adão. Adão praticou a ofensa e trouxe a morte para toda a humanidade. Vamos lá. Se em Adão todos nós nos tornamos, vamos dizer assim, injustos diante de Deus, e se isso foi possível a partir de um só homem, a injustiça agora estar presente em toda a humanidade, muito mais, vamos pegar aqui o versículo aqui que vai dizer assim, olha, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom, isso aqui é importante, o dom da justiça. O que é dom? Dom é o quê? Dom é presente. Quanto você paga pelo presente que você ganha? Quanto você paga pelo presente que você ganha? Quantos ganharam presente de Natal? Quantos ganharam presente de Natal? E quanto você pagou pelo presente que você ganhou? Não estou falando pelo presente que você deu, estou falando pelo presente que você ganhou. Quanto você pagou? Nada. Porque isso é que é um presente, quando você não precisa pagar nada por ele. Agora presta atenção, aqui fala que em Jesus nós recebemos o dom da justiça. Você não entendeu, né? Em Jesus nós recebemos o dom da justiça.
Nós fomos justificados como presente. E quanto que eu tenho que pagar? Se você tiver que pagar, deixou de ser presente. O que Jesus te deu foi um presente, quando Ele declarou você justo. Mas pastor, eu ainda faço coisa errada. Pois é, se você está sem Jesus, você é um injusto. Mas se você está com Jesus, você tem da parte dele o presente da justificação. Quando Deus olha para você, Ele não vê você sem o presente que Jesus te deu, que é a justificação. Então quando Deus olha para você, Ele te vê justo aos olhos dele, ainda que aos olhos dos outros você não seja justo, mas aos olhos de Deus, por causa de Jesus, você está justificado. E quando você está justificado, perdoado, não faz sentido você carregar aquela coisinha chamada culpa. Não faz sentido. Ah, pastor, mas é porque eu fiz algo com fulano. Então vai lá e se retrata com ele. O que está te pesando é o relacionamento com a pessoa. Se a culpa está presente, é porque você não está recebendo o presente que Jesus está te dando. Tem uma coisa interessante, quando você ganhou um presente no Natal, os que ganharam, né? Quando você ganhou o presente no Natal, você percebeu que você teve que fazer a escolha de receber, mas você também tinha a opção de não receber? Você percebeu isso? Você simplesmente poderia dizer: eu não quero o seu presente. É um direito seu. Eu não quero o seu presente. É um direito. E por mais que a pessoa que está te presenteando goste de você e queira que você receba, ela vai ter que respeitar o seu direito de escolha. E se você escolher não receber o presente, não há quem possa fazer você pegar aquele presente. É uma escolha. Mas é que presente é uma coisa tão bacana que dificilmente as pessoas rejeitam. Principalmente quando o presente vem naquele modelinho que a gente está esperando, né? O duro é quando você está esperando uma coisa e vem outra. Puxa, eu pensei que ia ganhar me deram uma cueca. Eu pensei que ia ganhar um par de meia. Eu pensei que ia ganhar, veio um lenço de nariz. Nem se usa mais isso. Quando o presente vem diferente do que você está esperando, você fica meio assim para receber, mas ainda assim, por aquela coisinha chamada educação, você pega e ainda dá aquele sorriso, né? Oh, muito obrigado. Lá dentro, só você e Jesus sabe como anda. Só Jesus está assistindo lá dentro como é que a coisa está. Mas presente é uma coisa que dificilmente a gente rejeita. Mas a gente tem a opção. A verdade é que Jesus está presenteando-nos com a justificação, com justiça. Mas nós podemos escolher sentir-se, estar justificado ou continuar carregando o peso da culpa. É uma escolha que a gente faz. É uma escolha. Em 1800 eu não vou lembrar exatamente, mas foi no século de 1800, teve um homem que ele cometeu um delito, ele assaltou, eu não me lembro se foi um latrocínio, se ele matou o motorista do carro forte, mas ele assaltou um carro dos Correios nos Estados Unidos, e ele foi condenado à morte. Na semana da execução, na época, se não me falha a memória, o presidente era Andrew Jackson. O presidente tomou ciência do fato, do ocorrido,
e o presidente decidiu perdoar a pessoa. Não sei quais foram as razões, mas o presidente decidiu perdoar a pessoa, e o presidente liberou o perdão para ele. Mas o indivíduo, quando recebeu o perdão do presidente, ele rejeitou, ele recusou. Ele disse assim: eu não quero o perdão do Estado, eu não aceito ser perdoado. E isso foi levado a júri, e foi naturalmente estudado, trabalhado, discutido lá no júri, o que eles iriam fazer. E aí chegaram à seguinte conclusão: diante da recusa do réu pela absolvição ou pelo perdão, não havia nada que se pudesse fazer senão executá-lo, porque não tem como se comutar, mudar a pena, quando o réu não aceita a mudança da pena. E no dia marcado ele foi executado, por não aceitar. Ou seja, Jesus nos oferece perdão, Jesus nos oferece justificação, mas a gente precisa aceitar. É presente dele, mas a gente precisa aceitar. Existe muita gente que não consegue aceitar porque não consegue administrar os pensamentos, administrar as ideias. Deixa eu te dizer uma coisa: como é que a gente faz para administrar uma ideia que a gente não consegue mudar ela? Aí tem uma coisa muito interessante, porque Jesus nos ensina que conhecereis a verdade. Você só não consegue mudar o sentimento que existe dentro de você, porque você está preso a uma mentira e você ainda não conhece a verdade. Quando você tomar ciência da verdade, não apenas a verdade chegar até você como uma informação, é diferente você ter uma informação e ter ciência da coisa. Quando você tomar ciência da coisa, essa ciência que você tomou vai expelir aquele sentimento que você não conseguia livrar-se dele. E culpa é um sentimento que cria raiz. E a única maneira de se livrar da culpa é você se ver justificado. E a única maneira de você ser justificado é receber o presente que Jesus te dá. E isso você encontra na redenção que Jesus veio trazer para você. Porque lembra, redenção é reabilitação. Jesus está querendo, por meio da redenção, restaurar você, trazer você para aquele estado de fábrica original. Ele quer dar um reset em você e trazer você para o estado original da criação de Deus, aonde Deus tem liberdade de interagir com você e você com Deus. O que impede você de interagir com Deus e Deus de interagir com você são esses sentimentos que nós carregamos: sentimento de culpa, sentimento de pecado, enfim, são essas coisas que impedem-nos de ter uma vida plena com Deus. Mas dentro da redenção, a gente literalmente entende que também tem vida eterna. E se tem vida eterna, eu não tenho que ter medo da morte. Primeiro porque a morte não é fim, a morte é passagem. A morte, ela é apenas uma passagem. Se você abrir em Apocalipse comigo, a gente já vai finalizar aqui. Abre em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10. Vão dizer assim: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Com o sangue de Jesus, Jesus comprou homens de todas as tribos, língua, povo e nação. E para Deus, Ele transformou esses homens que Ele comprou a preço de sangue, Ele transformou esses homens em reino e sacerdote. Reino por quê?
Reino significa lugar de morada, aonde Deus vai poder morar. E sacerdote, porque passará a ser um representante de Deus entre a humanidade e um representante da humanidade na presença de Deus. Essas pessoas, no contexto do que nós acabamos de ler, têm vida eterna, vida abundante. E isso tudo nós encontramos no que Jesus veio nos oferecer: redenção. Agora eu quero que você entenda uma coisa. A partir do momento que Jesus literalmente me comprou, me redimiu, a partir do momento que eu estou redimido em Deus, preste atenção no que eu vou dizer, a redenção passa a fazer parte da minha natureza, de maneira que eu também posso redimir muitas coisas ao meu redor. Se redenção é o ato de comprar de volta, é o ato de resgatar, de trazer de volta, e foi o que Jesus fez comigo e fez com você, Ele nos comprou de volta. Escuta, nós temos, a partir de Jesus, a habilidade de redimir muitas das coisas que um dia nos foi tirada. Perdas que nós tivemos, que o diabo veio e nos roubou, que o mundo veio e nos tirou, nós temos o poder de ir e resgatar, redimir, trazer de volta. Porque, se você prestar atenção nesse último versículo que nós lemos, Jesus nos tornou reis e sacerdotes para um propósito. E eu quero que você leia de novo qual é o propósito comigo, finalzinho do versículo 10, que vai dizer assim, ó: e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. A partir do momento que eu fui redimido, escuta, eu fui redimido para um propósito. Qual é o propósito? Reinar sobre a terra. E reinar significa determinar, ordenar, mandar. Isso é reinar. Ninguém reina sendo mandado por ninguém, debaixo de ordem de ninguém. Ninguém reina. Mas nós fomos comprados, redimidos para reinar. Então você pode reinar sobre as situações as quais você está vivendo. Essa coisa de a vida nos leva, isso é literalmente um engodo de Satanás, para que você viva debaixo da situação, quando na verdade o seu lugar é sobre a situação e não debaixo dela. É governando sobre ela e não sendo governado por ela. O mundo vai entrar numa crise, são as especulações. Você escolhe entrar debaixo da crise ou entrar sobre a crise. Você escolhe como você vai viver. Pastor, qual é o tema do ano de 2025? Nós vamos viver um ano de redenção, queridos. Mas você vai escolher viver ou não. Você vai escolher viver ou não. Agora, é verdade que para viver uma coisa, você tem que conhecer ela. Não dá para viver uma coisa sem saber. É mais ou menos assim. Existem direitos que nós temos, vamos dizer, dentro da sociedade em que nós vivemos, que se nós não conhecermos os nossos direitos, nós vamos pagar por não conhecer. Vamos ter problemas por não conhecer direito. Quando nós conhecemos quais são os nossos direitos, ninguém vai tirar farinha com a gente. Ninguém vai fazer e desfazer com a gente, porque conheço os meus direitos. Alto lá, parou por aqui o seu direito sobre a minha pessoa, porque eu também tenho direito sobre você. E a questão é, para vivermos um ano de redenção, precisamos entender o que é redenção. Conhecer a origem, a natureza, o propósito da redenção. Caso contrário, ainda que tenhamos como um presente, não vamos. Imagina lá, a criança ganha um carrinho de controle remoto, o carrinho faz de tudo, o carrinho é maravilhoso, mas está sem pilha.
Você dá para a criança e vai embora. A criança nunca vai desfrutar de tudo que o carrinho pode proporcionar, porque a criança não sabe que tem que colocar uma pilhazinha no brinquedo. Ela tem um brinquedo que faz muitas coisas, mas ela não pode desfrutar dele. Por quê? Porque ela não sabe que tem um compartimento, e que nesse compartimento vai uma pilha, e que se colocar a pilha, pronto, o brinquedo vai ser muito diferente daquilo que ela tem na mão, muito melhor do que o que ela tem na mão, mas ela vai passar a vida toda brincando com um carrinho que não oferece a ela tudo o que poderia, porque ela desconhece a questão da pilha. Você tem direito a tantas coisas em Jesus, e o que te impede de viver é o desconhecimento desse direito. E não é apenas ter a informação, é conhecer o direito e aplicar isso na sua vida. Eu tenho um amigo pastor, fecho aqui. Eu tenho um amigo pastor, ele é cego. A gente deu aula muito tempo junto no IFC. E ele tinha direitos que ele desconhecia por ser cego. Uma vez uma pessoa chegou para ele e falou assim: pastor, bom, eu vejo que o senhor é uma pessoa muito ativa, anda, viaja, passeia muito. O senhor ainda paga ônibus, metrô, essas coisas? Ele falou: claro, como todo cidadão. E o senhor sabia que o senhor tem o direito de não pagar esses meios de transporte? Ele falou: não. Então tá, você vai no guichê tal, na prefeitura, deu todas as coordenadas e mandou ele para lá. E ele foi. Chegou lá, ele falou assim: vim reivindicar o meu direito. E aí a pessoa pegou e falou assim: bom, então tá. Pegou toda a documentação dele, aquela coisa toda, e deu a ele uma carteirinha, que com aquela carteirinha ele não paga ônibus, não paga metrô, não paga ônibus urbano, ônibus de viagem, não paga nada. Aí ele falou assim: porque ele é cego de nascença, quanto tempo e dinheiro eu gastei por não conhecer o meu direito? Quando eu tomei ciência do meu direito, reivindiquei, nunca mais eu paguei. Ele tem um carro, ele não dirige, a esposa dele é que dirige, fique tranquilo. Né? A esposa dele dirige, mas ele tem um carro. E uma pessoa perguntou para o pastor: eu vi que o senhor tem um carro, naturalmente, sua esposa dirige, e o senhor naturalmente precisa desse carro para muita coisa, até pela condição da cegueira. O senhor respeita o rodízio em São Paulo? Ele falou: claro, como todo cidadão, e que não respeito para ver se eu não vou pagar umas multas. O senhor sabia que o senhor tem o direito de não pagar multa? Qualquer pessoa da família que tenha um deficiente visual e outros deficientes, mas em São Paulo principalmente, reivindique o seu direito e você não precisa respeitar. Vão cadastrar o seu carro no sistema. Quando você passar pelo farol que aplica as multas, e a multa for para o sistema, já vai ver que é o carro do fulano tal, o sistema derruba a multa nem vem para você. Ele falou: não sabia desse direito. Então você vai em tal lugar assim, 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 reivindique o seu direito. Ele foi lá, reivindicou o direito, e hoje ele não precisa mais se preocupar com o rodízio em São Paulo. Ele falou assim: quanto tempo eu perdi? Porque não podia sair com o meu carro no dia do rodízio. Agora eu não preciso fazer mais isso. Quantas multas eu já paguei? Daria para comprar um carro novo com tanta multa que eu já paguei por causa desse negócio de rodízio. Quando nós não conhecemos o nosso direito, nós pagamos um alto preço. Precisamos conhecer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Na redenção que Jesus literalmente garantiu para você, existem muitas coisas que você tem como direito, como herança, e que por não conhecer esse direito e essa herança, você padece. Esse ano, nós como pastores, pregadores, nós vamos tentar trazer clareza para você sobre esse tema. Mas escute, isso é um presente que Deus deu para nós, tá certo? Vai depender da gente aceitar, receber ou não. Vai depender de você.
aceitar, receber ou não. Você sabe que a redenção é um presente condicional. A redenção está condicionada a quê, pastor? A uma coisinha chamada arrependimento. Sem o arrependimento, o reino de Deus não chega. Sem o arrependimento, a redenção não se faz. Quando você se arrepende, a redenção chega na sua vida. E uma vez redimido, você pode viver vida abundante. Vou repetir isso. Uma vez redimido, você pode viver vida abundante. Amém, querido? Ano de 2025 é um ano de redenção. Você vai se ver redimido e vai redimir muitas coisas ao seu redor. Amém? É ano de salvação. É ano de reabilitação. É ano de resgate. É ano de ter de volta o que um dia foi levado embora. É um ano de coisas novas. Amém, querido? Eu queria que você ficasse em pé. Eu queria orar e declarar esse ano de 2025, um ano de redenção para a Cell Church. Eu creio que Deus tem coisas maravilhosas preparadas para cada um de nós no decorrer desse ano. Eu queria que você fechasse os seus olhos aí. Pai, eu quero te agradecer. Nós fechamos um ciclo, um tempo de santificação, um tempo onde nós estávamos focados, ó Deus, em melhorar o nosso comportamento, em melhorar a nossa postura, em melhorar a nossa posição. Um tempo onde nós nos focamos, ó Pai, em buscar arrependimento, porque arrependimento é o caminho da santificação. Um tempo onde nós literalmente nos empenhamos, não só em aprender, mas também em praticar aquilo que o Senhor estava nos ensinando. E eu te louvo, ó Pai, porque fechamos esse ciclo, mas agora está diante de nós um novo tempo, um novo ciclo, um tempo, ó Deus, aonde nós acreditamos o Senhor vai continuar trabalhando dentro em nós, mas operando coisas maravilhosas na nossa vida, um tempo de redenção, aonde nós vamos ter uma visão mais ampla, aonde os nossos olhos vão se abrir para compreendermos melhor sobre aquilo que o Senhor verdadeiramente fez por cada um de nós. Vamos estar, ó Deus, focados nesse aprendizado, mas também vamos aplicar, ó Pai, essa redenção no nosso viver, e vamos obter aquilo que um dia nos foi tirado. Talvez, Senhor, existam pessoas que um dia foi tirado dela a alegria, a esperança. Talvez foi tirado dela, Deus, a saúde. Foi tirado dela, Pai, a paz. Ah, Deus, esse será para nós um ano de redenção. E todas estas coisas, elas serão restauradas. Cremos que o Senhor vai redimir-nos e redimir tudo ao nosso redor, porque isso foi o que o Senhor fez, e a Tua palavra nos deixa muito claro todas estas coisas. Por isso nós queremos, Senhor, Te glorificar e exaltar. Obrigado pelo ano de 2025, obrigado pelo ano de redenção, obrigado, Senhor, obrigado. Que a Cell Church possa viver isso, que haja, Senhor, experiências nesse assunto, nesse tema, que haja, Senhor, experiências na vida dos Teus filhos,
Que 2025 seja de fato um ano que vai impactar, marcar a vida dos teus filhos. Que as experiências sejam testificadas, testemunhadas. Que o Senhor venha sobre cada um, ó Pai, e opere com graça, com poder, opere nas vidas dos teus filhos. Senhor, eu quero nesse momento consagrar o ano de 2025 como um ano de redenção. Eu quero declarar esse ano um ano de redenção na vida de todos os membros da Cell Church. E eu quero te agradecer, porque eu creio que assim será para todos nós. Aqueles que nos visitarem no decorrer desse ano, que possam experimentar redenção, que sejam impactados, sejam salvos pela tua palavra, pela tua presença, pelo teu poder, pela tua ação. Que nenhuma pessoa que entrar nessa igreja, que nenhuma pessoa que chegar a esse templo, que não saiam daqui sem serem tocados, impactados pela tua presença e pelo teu poder. Desde este momento eu peço, traz sobre este lugar, sobre esta igreja, sobre este povo, esta unção, esta redenção, Pai. Traz sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a tua graça e a tua bênção esteja sobre nós. Assim eu te peço e te agradeço, Pai, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Quantos acreditam que esse será um ano de redenção, um ano de bênção? Dê um glória a Deus aí no seu lugar. Aleluia, glória a Jesus. Eu quero convidar você a sair do seu lugar, vir aqui à frente, querido. Sai do seu lugar, vem aqui à frente.